A pastora Isildinha, eu estou agora a conhecê-la, estou a aprender a conhecê-la. Conheci-a lá no Brasil agora quando eu lá fui. E ela é uma das professoras do IFC, que é um Instituto de Formação para formação de líderes, não é? E é uma grande bênção e ouvi dizer que ela prega muito bem. Então vamos ouvi-la e que o Espírito de Deus se mova. Amém? Glória a Deus. Ok, os irmãos podem sentar, obrigado. Você precisa de música ainda ou não? Eu queria que a Sara ficasse. Sara. Isso. Tá bom? E depois no tempo eu chamo o grupo. Vem? Fica fazendo o fundinho. Eu fiquei mal acostumada aqui, né? Sempre com acompanhamento, né? Um acompanhamento musical. Graça e paz, igreja! Tá fraco. Bom, eu vou falar de novo. Graça e paz, igreja. Amém. Só quem está feliz aqui hoje, diga amém. Só quem está muito, muito feliz, diga aleluia. Agora, só quem está tremendamente feliz e grato pelo Senhor, dê um glória a Deus. Aleluia. Senhor, a Ti toda a glória, toda a honra, Senhor, toda exaltação, porque somente Tu és digno de receber, Senhor. Nós reconhecemos que nós não somos nada. Nós reconhecemos, Senhor, que nós somos tão limitados. Mas nós reconhecemos, Senhor, que nós temos um tesouro dentro de nós, que é a Tua presença. Por isso, Pai, nesta manhã, nós queremos nos esvaziar de todo o nosso eu, para que o Senhor possa, Senhor, transbordar da Tua glória nas nossas vidas. Santo Espírito, Tu és bem-vindo aqui neste lugar. Tu és bem-vindo, Senhor, nas nossas vidas. Nós te pedimos agora, Senhor, vê se há em nós algum caminho mau. Porque nós queremos, Senhor, que o Senhor endireite as nossas veredas. Nós queremos estar preparados, Senhor, para essa onda. Que eu já começo, Senhor, a perceber no meu coração que está muito próxima de nós. Onde a Tua igreja, Senhor, a igreja verdadeira, aquela igreja que é lavada e remida no sangue de Jesus, vai completar o que o Senhor já havia profetizado. Que nós, a Tua igreja, faríamos obras iguais às Tuas, mas faríamos obras ainda maiores. Senhor, nós estamos aqui, temos certeza pela fé que nós veremos, Senhor, esta onda que vai transtornar o mundo, Senhor. E muitos, Senhor, muitos vasos que estão caídos lá fora, porque o Senhor vai fazer na Sua igreja. Muitos serão erguidos e também se renderão aos Teus pés. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo privilégio de nós podermos, Senhor, Te servir, Senhor, porque é privilégio. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Graças a Deus. Queridos, a gente já tinha falado sobre isso. Quantas vezes nós falamos que no final dos tempos vai haver uma transferência de riquezas. E esse momento de crise é propício para isso, para a igreja mostrar que a igreja verdadeiramente está na contramão do mundo, porque a igreja não tem crise, não. A igreja tem é Cristo, e com Cristo nós já somos mais que vencedores. E o pastor disse-o muito bem, com muita autoridade, que não é comprando, né, com dinheiro, com o dízimo mais alto, com a oferta mais alta, porque não é o que você tem que vale para Deus, mas é o que você é que tem valor para Deus. E para que você possa fazer parte, né, como vaso, você tem que se permitir trabalhar pelo oleiro.
E domingo, quando o bispo me convidou, ele já tinha me dado uma palavra. Aliás, antes dele me convidar, eu conversando com a Laís, ela estava cantarolando, né? Como ministra de louvor, está sempre cantarolando, glória a Deus. E eu falei para ela assim, vem vindo uma ideia, né? O dia que o bispo me convidar, eu sei o que o senhor quer que fale para a igreja. E no domingo, ele me convidou para estar trazendo a palavra. E a palavra que eu vou trazer não é nova, porque essa palavra já está no poder da igreja há 2000 anos. E essa palavra já foi liberada antes da fundação do mundo, a meu favor e a seu favor. Amém? Porque Jesus é a palavra. E Ele já morreu por mim e por você antes da fundação do mundo. Mas eu queria que vocês abrissem, porque vai ser necessário um tratamento de Deus na minha vida e na sua vida, para que Ele possa te encher da glória dEle e haver um transbordamento, para que você possa usufruir dessa onda, né? De transbordar em todas as áreas da glória de Deus. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia. Em primeiro lugar, nós vamos abrir em Isaías 64. Isaías, um grande profeta de Deus. Como nós dizemos lá no Brasil, um profetaço, né? Aquele que profetizou, o profeta mais messiânico, como ele é conhecido no mundo, né? Na teologia, porque é o que mais profetizou 750 anos antes de Jesus nascer, com detalhes. Ele profetizou como seria o nascimento, como ele seria chamado de Emanuel. Ele profetizou também exatamente tudo o que aconteceria naquele momento que Jesus conseguiu a vitória e entregou essa vitória para mim e para você. Ele profetizou com detalhes, com riqueza de detalhes. E ele profetizou em Isaías 64, no versículo 8, ele fala assim: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Oh, que maravilha, né? Ele pega e fala que nós somos barro, pastor. É para a gente reconhecer mesmo que nós não somos nada na presença dEle. O barro por si só não tem valor nenhum, mas na mão do oleiro, ele é transformado numa obra de arte. Aí vamos um livro para frente e vamos em Jeremias. Em Jeremias 18. Fala assim, mas ela vai falar sobre o vaso e o oleiro de novo? Se você está pensando assim, saiba, querido, que você ainda não encontrou a grande verdade, não recebeu a grande verdade, que a palavra de Deus se renova a cada manhã. Se você já ouviu 1000 vezes pastores pregando sobre o vaso e o oleiro, e se você acha que tudo que tinha que ser falado já foi falado, você não entendeu ainda a palavra de Deus. Então nós sempre temos que ter um coração aberto, um coração ensinável, porque Deus fala em todo o tempo conosco. Por mais que você tenha ouvido a palavra de Deus, ela fala com você de forma diferente todos os dias da sua vida, né? Então, porque normalmente a nossa alma, ela faz isso. Mas vai falar disso de novo? E se eu acho que o assunto já esgotou, é porque eu não conheço o Deus que eu sirvo. Porque sabe, a sabedoria de Deus é multiforme. E nós não temos capacidade nem um limite. Nós somos tão limitados que nós não temos poder de receber a revelação toda de Deus. Porque senão nós explodiríamos. Em Jeremias 18, então fala assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro,
e ali ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia era de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então, em Isaías, nós vemos a confirmação: Senhor, verdadeiramente nós somos o barro, e o Senhor é o oleiro. Em Jeremias já está numa olaria. Então, nessa situação aqui, Israel estava passando por uma situação que Israel achava que tudo que eles faziam estava certo. Sabe, tudo que eles estavam fazendo, a vida que eles estavam levando, o povo de Deus, estava tudo certo. E se calhar, Deus é que estava errado. Muitas vezes é assim que nós pensamos. Que as coisas acontecem na nossa vida, mas eu sou tão certa, eu sou tão boazinha, eu sou tão bonzinho, eu entrego o dízimo direitinho, eu dou as ofertas, eu vou aos cultos. Ah, não, essas coisas estão acontecendo errado, a culpa é de Deus. Não, a culpa nunca é de Deus, porque Deus é perfeito. Tudo que acontece é culpa nossa, né? E também não é o diabo, não, porque o diabo já foi vencido naquela cruz do Calvário. Então, é muito fácil, né? E é desde a criação do homem que o homem teima em colocar a culpa em alguém. Né? Quando Deus chega de frente com Adão, para que ele confessasse e reconhecesse o seu pecado, o que Adão falou? Foi a mulher que o Senhor me deu. E começa a tentar se justificar. Nós não podemos, queridos, Deus não quer a sua justificativa. Aliás, ninguém pode se justificar. O que Deus quer de você, o que Deus quer de mim, é reconhecimento do pecado. Ele quer que você confesse o pecado, né? E nós conosco mesmo, nós somos muito bonzinhos, né? O irmão peca, mas eu erro. Nós somos muito complacentes conosco, não é? Imagina, foi uma falha minha. Ah, mas o irmão é um pecador. E sempre o dedinho apontado. E aí ele fala do barro. E é interessante, porque aqui nessa passagem, não é o profeta que está levando a palavra, mas o profeta está aprendendo. Então, primeiramente, essa palavra é para mim. É para mim. Então, eu estou aprendendo com essa palavra. Então, vamos examinar essa palavra e ver que o Senhor quer falar conosco nesta manhã. Ele fala assim que é para Jeremias se dispor. Então, queridos, nós temos que estar com o coração dispostos para receber a verdade. Doa a quem doer. Né? E não receber a verdade que eu quero ouvir, mas a verdade que eu necessito ouvir. Mas eu tenho que ter um coração ensinável para isso. Então ele fala: dispõe-te e desce à casa do oleiro. Né? Então cada um de nós, quando falamos a palavra de Deus, nós somos profetas. Mas não podemos ser profetas falando aquilo que a palavra não diz. Então, para falar o que a palavra diz e com autoridade, esse barro que o oleiro trabalha vai ter que passar por um tratamento. Então, a primeira coisa, ele fala: desce à casa do oleiro. Então, o entendimento que nós temos é que a olaria ficava num lugar muito baixo. Provavelmente, ficava num lugar perto de um lamaçal. Não é verdade? Vamos levar isso para o lado espiritual? O oleiro, que é Jesus, um dia ele teve que descer no lamaçal deste mundo, para resgatar a mim e a você desta lama. Amém? Então ele teve que descer. E quando o profeta chega na casa do oleiro, que é uma olaria, e hoje, o oleiro nós já sabemos quem é o Senhor. A olaria hoje é a igreja. A igreja é a olaria. Né? Porque é aqui que o Senhor é, na igreja. E quando eu falo igreja, queridos, não é a denominação, né? Então a olaria é o corpo de Cristo aqui na terra, o qual cada um de nós somos membros. Amém? Vocês estão conseguindo entender? Tem que entender nessa linha, nessa sequência, para que nós sejamos abençoados por essa palavra. Amém? Então a olaria é a igreja. Você e eu somos esse barro. E o barro não pode falar para o oleiro: eu quero isso, eu quero que seja assim.
Embora nós, o barro, sempre estejamos falando isso pro oleiro. Eu não aceito isso. Olha, eu não concordo com a forma. Como? Deus não está preocupado com a sua concordância. Você entendeu? Ele trabalha com você. Eu falo que eu não entendo, mas não é para entender. A palavra de Deus não é para você entender, é para você obedecer. Deus falou, tem que ser assim. Amém? E como tem pessoas querendo, olha, eu concordo em parte. Misericórdia. Misericórdia. Então eu só vou te abençoar em parte. Agora o meu Deus não é Deus de parte. O meu Deus é Deus de todo. Ou ele trabalha em toda a sua vida, ou ele não trabalha. Ou ele é Senhor de tudo na sua vida, ou ele não é o seu Senhor. Ou ele é o primeiro na sua vida, ou ele não é nada para você, porque ele não aceita ficar em segundo plano. Nós cantamos aqui que ele tem ciúmes, ele tem zelo por nós. Você sabe que o Deus que mede o universo com a palma da sua mão, ele conhece você pelo seu nome? Você já pensou nisso? Nós somos tão insignificantes. Quando nós fazemos uma viagem de avião, né? Porque aqui nós estamos tão cheios de nós, achando que nós somos isso, que nós somos aquilo. E quando nós fazemos uma viagem de avião e você olha lá de cima, enquanto o avião está na terra, você olha pela janela e você consegue ver as pessoas. O avião sobe um pouquinho, as pessoas desaparecem. E quanto mais ele sobe, menos você consegue enxergar. Imagina quando você está lá fora, onde um astronauta vai e nós não conseguimos ir. Nós já desaparecemos. Mas Deus é tão misericordioso, Ele é tão amoroso, Ele nos ama tanto, que Ele fala assim, mas eu estou te vendo o tempo todo. E para mim você sempre está em alto relevo. Eu cuido de você. Os meus ouvidos estão inclinados para você. Você não é mais um. Você é o meu filho amado. Mas eu não quero que você continue do jeito que você está. Eu quero mudar a sua vida. Mas você tem que se dispor nas minhas mãos. Queridos, quando nós vamos analisar e estudar um pouquinho sobre barro, sabe que existem mais de 200 tipos de barro. Porque dependendo da terra, né, ele tem uma composição. Mas nem todos os tipos de barro servem para serem transformados no vaso. Dos mais de 200 tipos de barro, somente 8 é que podem ser transformados em vaso. Isso me faz lembrar, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Desses 8 tipos de barro, eles têm características diferentes. Tem alguns que são chamados de barro magro. E outros são chamados de barro gordo. O que significa isso? Que o barro magro, ele é menos maleável, menos elástico. Ele dá muito mais trabalho para ser transformado num barro. Mas o oleiro sabe como fazer isso. E o barro gordo é aquele barro mais elástico, mais maleável, que toma a forma que o oleiro quer mais facilmente. Vamos trazer isso para nós agora. Desses poucos escolhidos, muitos são duro. Entra e sai da igreja numa mesmice, numa religiosidade, achando que a maneira dele ser é a melhor maneira de ser. O que seria de mim se não fosse eu? São pessoas duras. Esse barro magro é difícil. O tratamento de Deus vai ser mais duro. E vai demorar mais tempo. Mas Ele transforma num vaso. Se o barro permitir. Se a pessoa permitir. O barro gordo são aquelas pessoas que quando entregam a vida para Jesus, verdadeiramente se entregam para Jesus. Então nós falamos assim, né? Que existem ovelhas no reino de Deus, que são aquelas pessoas que estão, sabe, já nasceram dentro da igreja e estão tão convencidas, tão cheias de si mesmo.
muitas vezes essas pessoas são barro magro. A gente vê que não há transformação de vida. E de repente vem uma pessoinha, um irmãozinho que acaba de ter um encontro com Jesus, se entrega tanto para Jesus, e que Jesus já começa a fazer maravilhas na vida daquela pessoa e através daquela pessoa. Aí o barro magro fala assim: eu estou há mais tempo na igreja, eu não sei porquê, eu não sei que... olha, eu acho que ele é, assim do pastor, vai ver o dízimo dele é maior que o meu. Vai ver que a oferta dele é maior. O barro magro faz isso. Ele se enrijece nas mãos do Senhor. E quando o oleiro, o Jeremias, eu creio que Jeremias, quando ele chega naquela olaria, sabe o que ele vê? Sujeira. Uma olaria é muito suja. Porque o material que ele trabalha é um material porco. É um material que o oleiro se suja tanto. Suja as mãos, suja a roupa, suja os pés, até a cara dele fica suja. Jesus se sujou por mim e por você. Jesus se sujou, ele desceu ao nível mais baixo, sabe? Que Deus poderia descer. Por isso ele se esvaziou, para chegar no nível onde eu e você nos encontrávamos, num lamaçal, porque o mundo é esse lamaçal. E ele se sujou, porque a palavra de Deus diz que ele se fez pecado por nós. Ele que em nada pecou, se fez pecado por nós. Então ele se sujou. E Jeremias começa a prestar atenção. Mas não basta pegar o barro do lamaçal e já pôr na roda, não. Antes de ir para a roda, né, que é a nossa vida nas mãos do Senhor, antes de tudo, sabe, fluir como uma sinfonia nas mãos do Senhor, é necessário um tratamento nesse barro. O barro, ele vem muito sujo. Ele vem cheio de gravetinhos podres. Ele vem cheio de pedrinhas. Ele vem cheio de sujeira. Que se ele for colocado daquela forma na roda do oleiro, não vai sair nada. Então primeiro vem um processo de limpeza. O oleiro vai lá e vai tirando aquelas cascas grossas que muitas vezes nós temos, né? Aquela casca grossa de coisas que nós fizemos, da forma que nós agíamos antes de conhecer o Jesus. A gente vem cheio de inveja, de mentiras, de pecados que precisam ser confessados na presença do Senhor. A gente vem com falta de perdão no nosso coração, com orgulho, com soberba, com altivez, com maledicência, com julgamentos. Tudo isso são sujeiras que tem no barro, que precisam ser tiradas, né? Tirados das nossas vidas, para que o barro que somos nós comece a tomar a forma que o oleiro determinou. Mas depois de tirar a sujeira, queridos, ele vai ter que tirar a vida inteira. Porque o mundo se incumbe de nos sujar. Amém? Não é porque nós estamos dentro da igreja que nós não estamos sujeitos a sermos contaminados. Por isso, todos os dias, eu tenho que passar pela lavagem do poder pela palavra. É a palavra que me lava, a palavra que me purifica. Mas aí ele fala assim, então agora começou, ele vai me pôr na roda? Não, aí vem um processo de pisamento que fala. O oleiro vai pisar no barro, vai amassar o barro. Sabe para que ele faz isso? Para tirar todo o ar. Sabe aquelas bolinhas de ar? Mulheres que fazem bolo, e homens também, né? Não faz o bolo, depois bate assim o bolo, para sair as bolinhas de ar? Pois é. O barro também é amassado até que saia todo o ar. Todo o ar, toda a altivez, toda a arrogância, sabe? Olha, eu posso, eu faço, eu aconteço. Não, eu não posso nada, eu não faço nada, eu não aconteço nada. Então, se tirar o ar, é levar o barro à dependência das mãos do oleiro. Amém? Aí depois ele pega aquele punhado de barro e coloca no centro da roda. O que é isso? O barro tem que estar no centro da vontade do Senhor. E é o Espírito Santo que leva a mim e a você ao centro da vontade de Deus.
Mas eu tenho que me dispor para isso. Eu tenho que desejar isso. Onde eu encontro a vontade de Deus? De Gênesis a Apocalipse. E aí eu falo, queridos, nós temos que nos assentar para aprender do Senhor. Tem muitas riquezas aqui que Deus quer falar comigo e com você. Mas você tem que se dispor a conhecer esse Deus, a ter intimidade com esse Deus. Tem muitas pessoas dentro da igreja, morrendo na miséria espiritual, sem saber que ela tem um tesouro nas mãos. Nós temos um tesouro, que é a palavra. Mas eu preciso me dispor a receber a revelação dessa palavra para a minha vida. Mas depois que todo o ar é tirado. E sabe, é incrível que o barro o tempo todo, ele tem que ser regadinho com água. E a palavra de Deus é água. Se não for a palavra de Deus, o barro endurece, né? E cai na mesma mesmice de sempre. Eu sou bom, eu sou perfeito, eu não mereço, eu não entendo, acho que Deus não gosta de mim. Isso aí é barro endurecido. Isso é barro enterecido. Porque o barro maleável fala, Senhor, está doendo. Mas eu sei que todas as coisas cooperam para o bem, porque eu te amo, Senhor. Eu sei que é necessário, Senhor, porque o Senhor está me espremendo, porque ainda há azedume na minha alma. Ainda há coisas escondidas que o Senhor quer me revelar. Então eu vou me dispor na tua mão. E aí ele começa o processo. Com os pés, ele dá a velocidade da roda, mostrando que é o Senhor que está no governo da tua vida. Nada que você vá passar é maior do que você possa suportar. Porque o que você não pode suportar, Ele já suportou no teu lugar. Ele jamais dará alguma coisa mais pesada que você não possa carregar. E fala uma coisa, quando você carrega o que Ele coloca na sua vida, não é na sua força, porque é Ele que te carrega nos ombros. Ele te ajuda a chegar em Porto Seguro. É Ele que faz isso por você. Mas você precisa se dispor. Você precisa ter esse coração ensinável. Você não pode se permitir endurecer novamente. E é a palavra, que um dos símbolos é a água, que vai fazer com que você continue maleável nas mãos do oleiro. E aí ele começa a trabalhar com o barro. Uma mão por dentro e outra mão por fora. E ele começa a dar a forma. É ele que sabe a forma que Ele quer dar na sua vida. É Ele que sabe aonde Ele quer te colocar. Nós não sabemos. Às vezes nós desejamos fazer algo ou ir a algum lugar dentro da igreja. Mas é o Senhor que tem que te colocar lá. Amém? E é no tempo dEle. A mão por dentro é um trabalho do Espírito Santo, é um símbolo do trabalho do Espírito Santo em você. A transformação na sua vida começa de dentro para fora. Eu sempre falo que mudar o exterior é a coisa mais fácil que tem. Mudar o exterior, tem tantos salões de cabeleireiros aqui, é tão fácil, né? Você entra morena e sai loura. Você entra numa farmácia de olho castanho e sai com olho verde. Hã? Você entra num spa gordo e sai do spa magrinho. A transformação exterior, você entra numa loja com roupas rasgadas e sai como uma princesa, um príncipe. A mudança exterior é tão fácil. Mas ele não começa o tratamento pelo exterior. Ele começa o tratamento pelo interior. Então você tem que dar liberdade e desejar, se dispor a ser trabalhado pelo Espírito Santo de Deus. E a mão de fora, queridos, sabe, são as pessoas que estão ao nosso redor. São os irmãos na igreja. Muitas vezes, né, aquelas pedras no nosso sapato, sabe? Aquela pedrinha aqui, porque nós somos pedras vivas. Às vezes é aquela pedrinha no nosso sapato. E aquele irmão, opa, o vaso está endurecendo. Glória a Deus, porque o Senhor está usando aquele irmão para dar uma limada na minha vida. Não é? Porque se você está sendo incomodado, você também incomoda. Você também incomoda. Todos nós incomodamos alguém, queridos. Nós não somos perfeitos, como disse o pastor.
Você não é perfeito, eu não sou perfeito. Ninguém é perfeito. O único perfeito que esteve entre nós matamos com os nossos pecados. Foi Jesus. Foi o único perfeito. Mas ele continua o trabalho. Mas Jeremias diz que em determinado momento, o vaso... aquele vaso que estava tomando a forma se desfez, quebrou. Muitas vezes, queridos, nós os vasos quebramos por nossa própria conta. Porque nós endurecemos, sabe? Aí a gente é quebrado por nossos atos, por nossas decisões erradas, sem buscar a Deus. Mas tem vezes que o oleiro vai te quebrar. Porque às vezes até parece que o barro tomou forma. Mas existe algo lá dentro, bem lá no profundo, que no momento certo o oleiro vai trazer para fora. E nessa hora você vai ser quebrado. Mas glória a Deus. Porque depois que o vaso quebrou todinho, o oleiro não jogou fora o barro. Ele começou o processo tudo de novo. Porque ele sabe o que ele quer fazer com você. Amém, queridos? Ele sabe aonde ele quer te levar. Eu quero que vocês abram a palavra agora em Jeremias 29:11. Por que que as coisas têm que ser assim? Por que que eu tenho que ser quebrado? Por que que eu passo por tudo isso? Não pergunte por quê, meu querido. Pergunte para quê. É para um propósito maior. Então aí você vai começar, quebra, Senhor, quebra minha vida mesmo, Senhor. Porque eu quero me tornar nas tuas mãos um vaso de honra. Em Jeremias 29, 29, versículo 11, sabe por quê? Esse oleiro vai te quebrar quantas vezes forem necessárias para te dar a forma que ele estabeleceu para você? Olha o que fala em Jeremias 29, 11. Eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Sabe quando é que nós buscamos Deus de todo o nosso coração? Quando nós estamos na mão do oleiro. É aí que nós vamos orar, quando nós estamos passando por uma situação difícil. Quando nós estamos sendo quebrados e nós muitas vezes não conseguimos entender por quê. Querido, se você está passando por uma tribulação, por uma situação que você não consegue entender, dispõe-te na mão do oleiro, porque ele vai mostrar para você. Ele vai mostrar para você algo talvez que você não saiba, que ainda está entranhado dentro de você. Algo que precisa ser eliminado que está dentro de você. Porque os pensamentos dele são esses pensamentos de bem e não de mal. E tem um outro versículo, volta em Isaías 55. Isaías 55, versículos 8 e 9. Mais um motivo para você desejar que o oleiro faça algo novo na sua vida hoje. Que ele transforme você hoje no vaso de honra. Naquele vaso de honra que vai glorificar o nome do Senhor. Testemunho vivo da vitória de Jesus na terra. Aquele testemunho que as pessoas vão olhar e vão falar, eu desejo experimentar o que essa pessoa experimenta. Eu desejo conhecer o que ela tem conhecido. Queridos, nós temos que ser sal neste mundo. Ser sal dentro da igreja não adianta de nada. A igreja é um grande saleiro. O sal dentro do saleiro faz alguma diferença no seu comer? Não. Se você não se dispor a pegar a quantia de sal certa para você colocar no seu comer, o comer fica muito sem graça. Você não consegue colocar para dentro, não é assim? Então ser sal dentro da igreja não faz diferença. Eu tenho que ser sal lá fora. Como? Com a minha vida, com o meu testemunho. Ele fala que eu também tenho que ser luz. Ele fala que eu sou luz. Mas ser luz aqui dentro da igreja também não tem diferença nenhuma.
Se eu pegar agora uma vela e acender a vela aqui, nesse lugar que está tão claro, vai fazer diferença a vela? Não. Mas se eu tiver num quarto escuro e acender, não precisa nem ser uma vela, um fósforo já faz a diferença. O mundo está em trevas e eu tenho que brilhar lá fora. E hoje em dia, queridos, eu sempre ensino isso, não é com sermão bonito, não é falar bonito que vai ganhar vidas para Jesus. O mundo está cheio, cansado de ouvir sermões das bocas de homens e mulheres de Deus que não está alinhado com a sua vida. A pessoa vive exatamente o oposto do que ela prega. O mundo está precisando de ver a revelação dos filhos de Deus. Diz que a criação aguarda na expectativa a manifestação dos filhos de Deus. O que é isso? O mundo aí fora espera ver em mim e em você atitudes diferentes do que o mundo faz. É isso que o mundo quer ver. Quando a igreja de Jesus tiver um caráter de acordo com o caráter de Cristo, tiver esvaziada de si mesmo, descer dos púlpitos da arrogância, porque muitos usam púlpito para mostrar, para adquirir fama. Queridos, enquanto o homem não descer do pedestal que ele se colocou, a igreja não vai ver a luz de Cristo. A igreja não, o mundo não verá a luz de Cristo brilhar como ela deve brilhar. Amém? Em Isaías 55, versículo 8 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. É por isso que você precisa se dispor nas mãos do oleiro. Para que tudo isso que o Senhor tem falado na sua palavra a respeito de nós, sobre os pensamentos dele, sobre os planos dele, sobre os caminhos dele para você e para mim, seja alcançado por mim e por você. Você tem que se dispor nas mãos desse oleiro. Existe uma ilustração que eu gosto muito, sobre o milho de pipoca. Eu já contei aqui, mas tem gente que não ouviu. Já falei isso em sala de aula, então eu vou falar de novo. Quem ouviu, recorde-se. Quem nunca ouviu vai aprender. Quando nós compramos o milho, aqui é milho de pipoca também, não é? É, milho de pipoca. Quando nós compramos um milho de pipoca, você tem desejo de comer aquele milho? Só se você for louco, né? Porque aquilo lá é quebra-dente, meu. Não tem gosto nenhum, não tem cheiro nenhum, nada que atrai, não é verdade? Mas você compra o milho porque você tem certeza que aquele milho que você está vendo não é exatamente naquilo que ele tem que ser transformado. Você compra ele porque você sabe que depois de passado por um processo, ele vai se transformar numa pipoca muito gostosa, que só o cheirinho já dá vontade de comer. Eu sei que tem gente que não gosta de pipoca, né? Mas tudo bem, nem a pipoca agrada a todo mundo. Portanto, tudo bem. Aí você compra o milho. Adianta você ter só o milho lá? Ele por si só vai se transformar naquela florzinha branca, apetitosa, gostosa? Principalmente num dia de chuva em frente à televisão, acompanhado de um copo de guaraná? De preferência o Antártica, que é lá do Brasil? Tem alguma? Não, né? A coisa mais gostosa que tem. Agora, o que acontece com o milho para ele ser transformado? Você precisa se dispor a fazer aquela pipoca, a preparar aquela pipoca. Aí você vai lá, pega aquele milho duro, e basta você colocar ele na panela? Não, né? Você vai primeiro, tem que fazer o quê? Colocar o óleo. Não é? Você colocou o óleo, coloca o milho, acabou o processo. Aí você fica olhando para a panela e fala assim, vai. Vou contar até 3, hein? Se você não se transformar, eu vou jogar fora. É assim que você faz? Você tem que pôr no fogo.
E eu imagino um milhinho de pipoca lá dentro. Ai, meu Deus! Eu não tô aguentando, tá esquentando o negócio aqui. O negócio tá quente. Eu vou morrer, eu não vou aguentar. Assim somos nós. Nós somos esse milho de pipoca duro. Sem sabor, sem perfume. Aí a gente vem para Jesus nessas condições. Mas ele fala assim: eu sei quais são os meus pensamentos para você. Você está nas minhas mãos. Só que ele fala: só tem uma coisa. Só se você permitir. Se você não permitir, eu não faço nada na sua vida. Porque no reino de Deus, nada é por força, nem por violência. Mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Aí o pipoca está lá gritando, e somos nós, né? Quando passamos por alguma situação, já temos o Espírito Santo, olha o símbolo do Espírito Santo. E nós estamos lá, e de repente vem um fogo de Deus, aquele fogo de purificação, aquela situação terrível, que nós muitas vezes não entendemos, até a nível ministerial. Mas você não precisa entender, eu falo mais uma vez. Você precisa se submeter à vontade de Deus. Se submeta à mão do oleiro. E aí você começa a gritar: eu não aguento, eu vou embora, eu vou largar tudo. Ai, Deus não é justo, Deus não é justo, Deus. E de repente, aquele milho de pipoca que acha que vai morrer, porque ele olha para todos os lados, está tudo escuro lá dentro. Ele não vê luz no fim do túnel. Aquela panela cada vez mais quente. E de repente vem um processo, bum, pum, 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 pum. Começa o processo de transformação. Aí a tampa até levanta da panela, né? Está transbordante o negócio. Puxa, era tão pouquinho o espaço que o milho ocupava. Mas no poder da transformação, do fogo, o que aconteceu? Ele começa a estufar, crescer, encher. E se você não tomar cuidado, começa a voar pipoca para tudo quanto é lado. Porque é o transbordar. Aí você pega a pipoca e põe na boca. Tá faltando alguma coisa. Tá faltando... Não, sal, pastora. Eu não gosto de açúcar, não. Na pipoca é bom sal. Pastor, não tem açúcar na Bíblia. Pastora, não inventa. Não inventa. É sal, pastora. Aí põe a quantidade, mas tem que ser a quantidade certa. Porque se você ultrapassar a quantidade, tá perdida aquela pipoca. Não é? Gente, quando tá estourando, e o perfume que começa a exalar? E o perfume? Começa a... Olha, principalmente quando é o vizinho que está fazendo. Meu. Não é verdade? Não é? Pois é. O processo de transformação na sua vida vai dar fome no seu vizinho. Você entendeu? Vai atrair o desejo do seu vizinho. Daquele que está ao seu redor. E aí você come aquela pipoca e dá uma alegria. Dá alegria para você. E dá alegria para quem está do seu lado. Assim somos nós, transformados na mão do Senhor. Nós nos alegramos no Senhor. Ele olha lá e fala assim: você é minha filha amada, meu filho amado, em quem me comprazo. E você dá alegria para aqueles que estão à sua volta também. Porque as pessoas sabem que quando chegam perto de você, sai um bom perfume. E sempre você vai ter uma palavra de vida para a vida daquelas pessoas. Aí quando você termina de comer, você olha no fundo da panela. Não é que existiram os milhos lá sem estourar? Tem uns que chega a ficar igual o carvão, mas não estoura. Olha o barro magro aí, ó. Está a vida inteira na igreja, mas continua na mesma mesmice. Outros começaram o processo e pararam no meio do caminho. Não é assim? Tem alguns lá que você viu que ele até começou a estourar e parou. Você não vai comer aquilo porque pode quebrar o seu dente, não dá prazer nenhum. Pois é, a palavra de Deus diz que aquele que lançou a mão no arado e olha para trás, não é digno de entrar no reino. É isso que a palavra fala. Não sou eu que estou falando, é a palavra que fala. Nós não podemos parar no meio do caminho, não, queridos. O Senhor não vai se alegrar naqueles que pararam no meio do caminho. Sabe qual é o destino
daqueles milhos que sobraram, no Brasil nós chamamos de piruá. Piruá é o milho que não estourou, ou que começou o processo e parou. O processo, o destino daquele piruá é lixo. É lixo. Oh, meu Deus. O destino de quem não se rende nas mãos do Senhor, que não permite o tratamento de Deus, é viver eternamente separado de Deus. Aqueles milhos não cumpriram o objetivo para o qual eles foram criados, de causar alegria para muitas pessoas. Que nós sejamos o milho que chegou duro, sim, mas que tem permitido que o Senhor faça essa transformação. Por isso eu peço nesta manhã que o Senhor envie o fogo dele nas nossas vidas. Por isso eu peço agora para que vocês se levantem e chamem o grupo de louvor. Fiquem em pé agora, em nome de Jesus. Nós estamos escrevendo os últimos capítulos, talvez até parágrafos da história da igreja aqui nesta terra. Né? Eu creio que nós somos a geração arrebatamento. Eu vivo por fé. Amém? Então eu creio que nós seremos, em muito pouco tempo nós seremos transformados. Estaremos para sempre na presença do Senhor. Eu creio.